Esta é a nossa 13ª aula do curso de Scrum Master 1. Nesta aula, a gente vai falar do impacto de uma implementação Scrum na organização. Quando você implementa o Scrum ou passa a utilizar o Scrum no desenvolvimento de produtos, na gestão de projetos, você vai fortalecer alguns conceitos. Então, isso deve envolver uma mudança na cultura organizacional da empresa. Primeiro, uma das poucas coisas que o Scrum é bastante rígido são os tempos. Você tem tempos delimitados para todos os eventos e, inclusive, a entrega do produto tem data marcada. Normalmente, em 4 semanas no máximo, eu tenho que ter uma entrega efetiva em produção. Outra coisa, é muito importante que aquela entrega, que o Scrum chama de incremento no produto, faça sentido para as partes interessadas, para o cliente. Tem que ser algo funcional. Não adianta eu entregar documentação, formulários, eu preciso entregar algo funcionando no ambiente de produção. Aí vem o conceito da sprint ou das iterações. Quando eu recorto, eu pego um escopo grande de um produto e recorto em pedaços. E aí, por atividades cíclicas, atividades de planejamento, execução e verificação, a cada grupo de atividades, a cada iteração, eu faço uma entrega. E também numa estrutura Scrum, o ajustar e adaptar é fundamental. A equipe precisa ter essa maturidade. Essa eu diria que é uma das maiores diferenças em relação aos projetos tradicionais, aos projetos do tipo cascata. Era um trauma toda vez que eu estava avançando num projeto cascata, mudando de fase, e eu percebia que precisava fazer uma adaptação, que envolveria, por exemplo, mudar o requisito, que é lá da primeira fase, ou mudar o desenho técnico da segunda fase, e eu já estava no teste final, por exemplo, isso era um trauma nos projetos tradicionais. No Scrum, isso faz parte do jogo. Então, você está ali rodando o Scrum, já esperando que ao longo da sprint ocorrerão inspeções e adaptações até no que já foi feito, gerando até um certo tipo de retrabalho. Isso para a estrutura Scrum é natural e deve ser natural também para o time que executa. Pensando assim, é muito importante que os valores, que exista um trabalho de cultura, de agilidade, de princípios, de valores ágeis, antes de você implementar. Aqui a gente vai abordar rapidamente a estrutura Scrum. Então, lembrando dos 3 papéis, dos 3 perfis, a gente tem o Scrum Master. Diferente do gerente de projeto do passado, das estruturas mais tradicionais de gestão de projetos, o gerente de projeto era um líder, ele exercia autoridade sobre o time. Aqui o Scrum Master não é esse líder, ele é mais um facilitador. E a grande missão do Scrum Master, ou do mestre Scrum, traduzindo, é garantir que o rito do Scrum seja cumprido, porque a responsabilidade pela entrega é de toda a equipe, não só do Scrum Master. Outro papel fundamental que praticamente era inexistente nos projetos tradicionais é o proprietário do produto, o PO, que a gente conhece, Product Owner, é o dono do produto. Basicamente, idealmente, deve ser o cliente, ou seja, numa estrutura Scrum, o cliente faz parte do time de projeto. Muitas vezes, nas estruturas tradicionais, o cliente ele ficava distante, ele só entrava ali para fazer o pedido, passar o requisito, o macro requisito do que ele queria, e a partir daí a equipe técnica assumia sem muita interação, sem muita colaboração do cliente. Numa estrutura Scrum, essa colaboração ela é diária, ela é intensa. Então, o ideal é que o próprio cliente tenha uma figura, que é a figura do PO, dentro do projeto. É muito importante que essa pessoa detenha muito conhecimento do negócio, saiba exatamente quais são as necessidades do negócio e tenha autoridade para aprovar.
O restante do time são os perfis especialistas. A estrutura Scrum, ela começou para desenvolvimento de software, projetos de desenvolvimento de software, mas hoje ela é utilizada em diversas áreas. Então, esse time de especialistas, dos desenvolvedores, depende da área que eu estou atuando. Se eu estou atuando numa área de desenvolvimento de software, provavelmente eu terei programadores, DBAs, né, focado em banco de dados, terei o pessoal de teste. Se eu estou trabalhando com infraestrutura, são outros perfis. Se eu estou trabalhando num projeto de comunicação ou de marketing, são outros perfis dos desenvolvedores. Então, o perfil desses profissionais vai variar em função do negócio que eles atuam. É essa equipe que faz o planejamento e a execução do que a gente chama de sprint, que é essa iteração, que vai de 2 a 4 semanas. Então, pega-se o requisito, que a gente chama de backlog do produto, isso com uma forte participação, a responsabilidade do proprietário do produto, ou PO, como a gente conhece, e aí a gente recorta esses itens, esses requisitos do backlog do produto e passa para o backlog da sprint. Eu vou dizer quais requisitos vão fazer parte da sprint. Entre 2 e 4 semanas, essa equipe desenvolve, né, constrói esses requisitos. E ao final, eu tenho 2 eventos baseados na inspeção. Eu vou inspecionar o que foi feito. Eu vou fazer a revisão e a retrospectiva. E é nesse momento que o PO, ou que o proprietário do produto, vai validar. No evento de revisão, PO mais equipe vão validar a entrega e vão definir se aquela entrega está aderente. E a retrospectiva, o evento de retrospectiva, vai avaliar a sprint como um todo. Se os processos foram bem conduzidos, se alguma coisa poderia ser melhor, mais produtiva, ele não fica só no artefato de entrega, ele pensa no processo, em tudo que foi feito e no que pode ser melhorado para a próxima sprint. Como a gente está falando de um desenvolvimento iterativo e incremental, que é a característica da estrutura Scrum, tudo isso se repete novamente. Eu vou voltar a olhar para o backlog do produto, recortar, priorizar outros requisitos, recortar esse escopo e colocá-lo dentro da próxima sprint e rodar todo o processo novamente. Por hora é só e até o nosso próximo encontro.